Jaya, Shila Prabhupada. Shri Chaitanya Charitamrita, Antya Lila, Madhya Lila 19, o Senhor Chaitanya instrui Srila Rupa Goswami, verso 72. Na verdade, verso 73. Querido Senhor Krishna, aceite nossas mais humildes e sinceras reverências a seus pés de lótus. Ó Suprema Personalidade de Deus, Pai, bem-querente, controlador, desfrutador, proprietário, protetor e amigo único de tudo e de todos. Por favor, ó Govinda de olhos de lótus, se for desejo do Senhor e merecimento da humanidade, neste momento tão caótico e delicado em que passamos, dê inteligência aos cientistas para que eles possam encontrar um remédio que define e erradique essa pandemia causada pelo novo coronavírus e que assola todo o planeta. Enquanto que nós continuamos dependentes, determinados, resignados e ao seu inteiro dispor, cantando os seus santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bo. Jai Srila Prabhupada Ki Jaya. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita, Shuni Jadi Pashandi Javana Seha Maha Vaishnavaha Yata Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Shuni Mahaprabhu Dhare Bahu Prasanshila Pribhavistahana Shlokapadite Lagila. Shri Chaitanya Mahaprabhu ficou muito satisfeito de ouvir Vallabhavata citar os Shastras para mostrar a posição do devoto. O Senhor pessoalmente louvou-o e, sentindo amor estático por Deus, pôs-se a recitar muitos versos dos Shastras. Shuchi Sadbhakti Diptagni Dagdadur Jati Kalmasha Shwapako Api Budhaish Lagyo Navedagyo Apinastika. Shri Chaitanya Mahaprabhu disse: a pessoa que tem as características puras de um Brahmana, em virtude de seu serviço devocional, o qual é como um fogo que reduz a cinzas todas as reações pecaminosas de vidas passadas, com certeza está salva das consequências de atos pecaminosos, tais como nascer em família inferior. Mesmo que nasça em família de comedores de cães, os acadêmicos eruditos têm-na em alta estima. Contudo, não obstante seja muito versado em conhecimento védico, ninguém será reconhecido se for um ateísta. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada.
Jaya Srila Prabhupada. Este verso e o verso seguinte são citados do Haribhakti Shuddhodaya 3.11 e 12, um texto transcendental extraído dos Puranas. Bhagavat Bhakti Nasya Jati Shastram Japastapa Apranaseva Dehasya Mandanam Lokaranjanam. Para a pessoa destituída de serviço devocional, nascimento em família ou nação destacadas, o conhecimento das escrituras reveladas, a prática de austeridades e penitências e o cantar de mantras védicos funcionam como ornamentos num corpo morto. Para a pessoa destituída de serviço devocional, que adianta tudo isso? Tais ornamentos só satisfazem os caprichos imaginários da população em geral. Prabhura Prema Veshara Prabhava Bhakti Sara Sodarya Dideki Bhaktera Haila Chapmatkara. Ao ver o amor estático do Senhor, Vallabha Bhattacharya ficou visivelmente assombrado. Ele também admirou-se com o conhecimento do Senhor quanto à essência do serviço devocional, bem como com sua beleza e influência pessoais. Sagane Prabhure Bhata no Kate Chadana Bhikshadite Nijaghare Chadila Lana. Daí, Vallabha Bhattacharya colocou Sri Chaitanya Mahaprabhu e seus associados a bordo de um barco e levou-os à sua própria residência, onde lhes ofereceu almoço. Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 7º, verso 26. O extermínio do demônio Trinavarta. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Trinavartaraha Shantarayu, Trinavartaraha Shantarayu, Vatyarupadharu Haram, Vatyarupadharu Haram, Krishnam Nabho Gato Gantum, Krishnam Nabho Gato Gantum, Nashakno Bhuri Bhara Brit, Nashakno Bhuri Bhara Brit. Trinavarta Shantarayu, Vatyarupadharu Haram, Krishnam Nabho Gato Gantum, Nashakno Bhuri Bhara Bhri. Tradução, vamos repetir, por favor. Tendo assumido a forma de um violento furacão, tendo assumido a forma de um violento furacão, o demônio Trinavarta,
levou Krishna para bem alto no céu. Levou Krishna para bem alto no céu. Mas logo que Krishna tornou-se mais pesado do que o demônio, este teve de parar, de fazer força, e não pôde ir adiante, Significado dado por sua divina graça, Bhai Charanarvindam, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Ki Jaya, Jai Srila Prabhupada. Eis uma competição de poder iógico entre Krishna e Trinavartasura. Praticando yoga mística, os asuras geralmente aprimoram-se em algumas das 8 siddhis, ou perfeições, a saber, Anima, Laghima, Mahima, Prapti, Prakamya, Ishitva, Vashitva e Kamavashaita. Porém, embora possa adquirir quantidades muito limitadas desses poderes, um demônio não consegue competir com o poder místico de Krishna, pois Krishna é Yogeshvara, a fonte de todo o poder místico. Yatra Yogeshvaru Hari. Ninguém pode competir com Krishna. Às vezes, evidentemente, tendo adquirido uma porção fragmentária do poder místico de Krishna, os asuras demonstram seu poder ao público tolo e alegam ser Deus, desconhecendo que Deus é o Yogeshvara Supremo. Aqui também vemos que Trinavarta assumiu a Mahima Siddhi e arrebatou Krishna como se Krishna fosse uma criança ordinária. Mas Krishna também tornou-se um Mahima Siddha místico. Quando Mãe Yashoda o estava carregando, ele tornou-se tão pesado que sua mãe, que estava acostumada a carregá-lo, não pôde segurá-lo e teve de descê-lo, colocando-o no chão. Assim, Trinavarta pôde tirar Krishna de Mãe Yashoda. Mas quando Krishna, bem alto no céu, assumiu a Mahima Siddhi, o demônio incapaz de ir adiante foi obrigado a parar de fazer força e teve de descer de acordo com o desejo de Krishna. Portanto, ninguém deve competir com o poder místico de Krishna. Os devotos automaticamente têm todo o poder místico, mas não gostam de competir com Krishna. Ao contrário, eles rendem-se completamente a Krishna e seu poder iógico aflora pela misericórdia de Krishna. Os devotos podem demonstrar uma yoga mística tão poderosa com a qual um demônio nem sequer sonharia, mas jamais tentam apresentá-la para obter gozo dos seus próprios sentidos. Eles só agem para servir ao Senhor e, portanto, sua posição sempre é superior à dos demônios. Existem muitos karmis, yogis e gyanis que aparentemente estão a competir com Krishna e, por isso, as pessoas tolas e comuns que não se preocupam em ouvir o Srimad Bhagavatam através das autoridades, consideram que algum yogi farsante é Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. No momento atual, existem muitos falsos babas que se apresentam como encarnações de Deus, mostrando alguma maravilha mística insignificante, e há os tolos que os tratam por Deus, pois lhes falta conhecimento acerca de Krishna.
Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiraye. Shri Chaitanya Manobhistam Vistapitham Jena Bhutale Swayam Rupa Kadatmahyam Dadati Swapadantikam Trinavartaha Shantarayo Vacharupadharo Haram Krishnam Nabogato Gantum Na Shakno Bhuri Bharabrit. Tendo assumido a forma de um violento furacão, o demônio Trinavarta levou Krishna para bem alto no céu. Mas logo que Krishna tornou-se mais pesado do que o demônio, este teve de parar de fazer força e não pôde ir adiante. Como é importante nós ouvirmos diariamente o Srimad Bhagavatam, como é importante nós ouvirmos das fontes autorizadas o Bhagavatam, né? Como o Senhor Chaitanya recomendava, como o Krishna Upadesha, como o Srila Rupa Goswami e Prabhupada acabou de comentar aqui. Por que as pessoas ficam tolas e não conseguem sair dessa tolice? Porque não ouvem escritura autorizada, não ouvem o Bhagavatam. Através das pessoas certas, da sucessão discipular autorizada. Então, e por isso as pessoas tolas e comuns que não se preocupam em ouvir o Srimad Bhagavatam através das autoridades consideram que qualquer tolo, né? Que algum yogi farsante é Bhagavan. Não é Deus, é a suprema personalidade de Deus. Bhagavan. Isso é uma tristeza, porque a gente está correndo risco o tempo todo de se desviar por cair no conto de qualquer homem comum que apresente um pouquinho de poder místico, mágica, fantasmagoria. A gente está, assim, correndo esse risco. Por quê? Porque a gente se torna superficial, leviano, se não ouvimos da fonte autorizada o Bhagavatam diariamente. É assim mesmo, é assim mesmo. Para se encantar por qualquer tolice, por qualquer tolo, é fácil, mas entender as coisas como elas são é muito difícil. Um dia desse mesmo eu estava dando esse exemplo, que tudo que um devoto deve almejar na vida é se tornar simples. Simples. Mas com consciência elevada, com conhecimento verdadeiro, vivendo esse conhecimento verdadeiro na prática, não sendo tolo. Mas o que a gente vê são os devotos confundindo ser simples com ser simplista. A gente vê os devotos aceitando, os devotos, infelizmente, qualquer bobagem como verdade. Qualquer coisa comum como transcendental, espiritual. A ponto do exemplo que eu dei no dia que eu falei que hoje em dia está muito comum. Qualquer devoto que abandona o corpo já voltou para o mundo espiritual. Não é assim não, gente. Se fosse assim, por favor, vamos parar de ser simplistas. Vamos ser simples, mas não simplistas.
Porque se fosse tão simples, tão fácil assim, isso é preguiça de pensar, isso é preguiça de aprender a verdade. Não podemos ser preguiçosos para a compreensão espiritual, para a investigação filosófica das fontes autorizadas. Não, não podemos ser. Só assim nós vamos conseguir criar um caráter mesmo e conseguir ver espiritual e ver as coisas como elas são de verdade. Só assim. Senão vamos ficar assim nessa plataforma sentimental. Esse simplismo e o sentimentalismo, eles andam muito juntos. São irmãos. São irmãos. Teve até alguém que comentou no dia que eu falei sobre esse assunto aí, que estamos iguais aos cristãos. Todo mundo que abandona o corpo, todo mundo que morre, voltou para o mundo espiritual, foi para o céu. Que isso, gente? O que é isso? Voltar para o mundo espiritual não é barato, não. Não é fácil. Não é tão simples assim. Jayapataka Maharaja, algum tempo atrás, fez uma reunião com seus discípulos, com seus discípulos mais íntimos, que estão sempre com ele, e abordou esse assunto, falou, olha, meus discípulos devem ser muito sérios, meus discípulos, vocês devem ter a vida espiritual sendo levada com muita seriedade. Por quê? Porque logo, provavelmente, eu vou ter que abandonar o corpo. Eu vou nascer aonde? Filho de quem? Em que família? A gente não ouviu ele falando que é um problema de vocês vão ficar aqui porque eu já estou voltando para o mundo espiritual. Ele! Mas aí você vê pessoas simplistas dizendo que qualquer um que abandona o corpo aí já voltou para o mundo espiritual. Como nós ouvimos a canção do mestre espiritual, Narottama Dasa Thakura, dizendo que o mestre espiritual é o meu Senhor, nascimento após nascimento. Mas como assim? Se um devoto nesse nível está preocupado com o próximo nascimento, como que nós podemos ficar pensando que todo mundo que está abandonando o corpo aqui agora já está voltando para o mundo espiritual? É ser leviano ou não é? É ser simplista ou não é? Então, por isso que nós temos que aprender. Estou falando tudo isso porque aqui Prabhupada começou esse significado de uma maneira muito direta. Eis uma competição de poder iógico entre Krishna e Trinavartasura. Interessante isso. Interessante. Porque Yatra Yogeshwara Hari, Krishna é o Senhor de todo o poder místico. Então, qualquer poder místico que alguém venha desenvolver, foi Krishna que outorgou. Se ele não der, ninguém tem. Se Krishna não der, ninguém tem. Ninguém pode ter. Então, outra mentalidade simplista que a gente vê hoje em voga entre os devotos, muito comum isso. Esse processo de desenvolver as 8 siddhis, ele é conquistado quando as 8. O Prabhupada explicou aqui, muitos desenvolvem uma ou outra e já dão um show aí, Ou só animar, ou só lagmar, ou mahimar. Mas com um pouquinho que desenvolva já dá um show na Kali Yuga. Mas esse processo onde os yogis são tão perfeitos que vão além de tudo isso, porque encontram Krishna no coração, como a super-alma, porque é o processo de autorrealização, esse processo ele é da Satya Yuga. Olha como está longe. Nós estamos na Kali Yuga. E hoje em dia a gente vê, com essa mentalidade simplista, um monte de devoto supervalorizando yoga, Hatha Yoga. Não temos nada contra. Não temos nada contra. Eu, particularmente, já fiz yoga. Já. Mas quando era adolescente. Mas não temos nada contra. Por quê? Porque yoga faz bem.
fisicamente, um bom exercício, ajuda a sair um pouquinho dessa loucura e tentar parar um pouquinho a loucura do dia a dia, concentrando a mente, ajuda. Mas muito, muito, muito longe de ser um processo para autorrealização e muito mais distante ainda de outorgar para algum caliuguesco desses, um homem de hoje em dia, esses poderes místicos. O que dizer de o meditador encontrar a superalma no coração, o aspecto localizado de Krishna? Jamais! Jamais! Mas também estava dando um exemplo desses, um dia desses também. É bom? É bom. É bom assim como uma caminhada é boa. Quem pode negar que uma caminhada faz bem para o coração? Quem pode negar que uma caminhada é boa para a saúde? Devemos fazer exercícios. Mas fazer uma caminhada fumando, aí já é loucura, é ignorância. Assim mesmo, executar essas práticas de exercícios físicos baseados no conhecimento iógico, mas fumando, bebendo, se matando com sexo, fazendo... Não dá, gente, não dá. Isso é ser simplista, isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Então, quando a gente entende as coisas como elas são, primeiro, o processo de meditação transcendental é para Satya Yuga, Era do Ouro, não é para Kali Yuga. Segundo, por mais que alguém desenvolva poderes místicos, se ele conseguir, mesmo na Satya Yuga, desenvolver esses poderes místicos, mas usá-los para o gozo dos sentidos, também é inútil. E terceiro, que automaticamente quem executa serviço devocional é abençoado com todas essas potências inconcebíveis de Krishna. Adquire esses poderes todos. Tem tudo isso. Me lembro que consta que Prabhupada uma vez estava indo para um simpósio, foi para um simpósio com os discípulos e os yogis e começaram a falar, quando ele chegou, assim, pelo canto da boca, né? Contestando que por que Prabhupada veio de Boeing para a reunião? Por que ele veio de avião? É assim, essa tolice. Bom, obviamente que a resposta de Prabhupada foi muito simples, né? Para ser um igual a vocês. Porque quem pode negar que Prabhupada tinha todos os poderes místicos? Quem pode negar que um devoto puro, imaculado de Krishna tem todos os poderes místicos? Quem pode negar? Prabhupada mesmo falou aqui. Né? Os devotos automaticamente têm todo o poder místico, mas não gostam de competir com Krishna. Não. Os devotos são sempre Anashaktasha, Vishayam, Yatraham, Upayam, Yatraham. Nirbandha, Krishna, Sambandhe, Yuktavairagya, Mutyate. Os devotos são sempre desapegados. Tudo que eles possuem, tudo que Krishna dá para eles usam sempre para Krishna, nunca para o gozo dos sentidos. Tudo que eles têm à disposição, eles usam para Krishna. A esposa, os filhos, a família, a casa, o carro, qualquer coisa. Os devotos usam sempre tudo para satisfazer Krishna, porque essa é a perfeição da vida. Os devotos não vão nunca competir com Krishna. Começou a querer gozar o sentido, você está querendo competir com Krishna, ocupar a posição dele, porque ele que é o desfrutador supremo. Mas então, depois, voltando aqui para a prática, como vimos, aqui Prabhupada citou os 8 poderes místicos, outorgados pela Yoga Mística. Então, Trinavarta, por exemplo, ele usou de Kamavasaita também aqui, ele se tornou, ele assumiu a forma de um furacão, um redemoinho, e assim ele levou Krishna para cima, para o céu, né? E
é bom a gente entender, não para a gente se apegar a isso, mas para a gente entender que se vamos ser unânimes de que um pouco de Hatha Yoga, um pouco de meditação transcendental, um pouco de yoga mística é válido para nos manter saudáveis, para nos ajudar a ter um corpo sadio para servir Krishna, a mente um pouco mais pacífica. Isso não descarta para nada a outra realidade de que está muito longe de alguém conseguir se tornar nessas academias de yoga dos nossos dias, animar mais é menor que o menor, lágrima mais leve que o mais leve. Um dos exemplos, né? Prabhupada falou aqui que o devoto sempre faz tudo, sempre para glorificar Krishna. Os cristãos ficam muito impressionados com essa história que Jesus Cristo caminhou sobre a água. Se você se torna mais leve que o mais leve, lagmacide, qual que é o problema de andar por cima da água? Mas mesmo Jesus Cristo, quando perguntaram aquilo ali para ele, pô, como é isso e tal, Jesus Cristo falou isso, eu estou fazendo isso só para vocês poderem perceber o quanto o Pai é grande, é poderoso. É Ele que me fez fazer isso, Ele que me faz fazer isso. É outra prova, não é? Que todo mundo conhece. Todo mundo conhece isso. Todo mundo fala, porque Jesus Cristo andou sobre a água. Lagmacide. Mais leve que o mais leve. Um Shakti-Aveshavatara como Jesus Cristo não tinha os poderes místicos todos desenvolvidos? Obviamente que sim. Claro. Depois, Mahimacide, que é essa, de se tornar mais pesado que o mais pesado. Prapti. Não depender de nada, nem de parte alguma, de ninguém, nem de parte alguma. Quem pode chegar nesse nível aí? Se alguém chegar nesse nível aí, um professor de yoga, ele já vai fechar a academia de yoga dele, porque ele não precisa de nada mais, de parte alguma, nem de ninguém. Não precisa mais manter para sobreviver uma academia de yoga. Para Kâmia, não ser impedido por nada nem por ninguém de satisfazer qualquer desejo. Quem tem isso? Quem pode desenvolver isso através das nossas academias, que existe uma em cada esquina aí, em todas as cidades do mundo? Ishitwa Siddhi. Ishitwa Siddhi é o poder de você desenvolver qualquer coisa maravilhosa, fazer qualquer coisa maravilhosa, desconcertante para os olhos comuns, né? Como uma vez eu ouvi figuras me descrevendo aí que foram para a Índia e viram Sai Baba jogar cinza assim, e a cinza ia se transformando em ouro. Né? Tudo pressionados. E, como o Prabhupada falou, as pessoas desenvolvem um pouquinho de insignificante desses poderes místicos e já são assim aclamadas como Bhagavan. Eu vi muita gente já dizer que Sai Baba era uma encarnação de Krishna. Me ajuda aí, né? Espera aí. Bom, aí, então isso é Ishitwa Siddhi. Você criar algo maravilhoso ou destruir aquilo que você bem entender, quiser destruir. Depois, Vashitva Siddhi. Vashitva Siddhi é controlar os 24 elementos materiais, não só os 5 principais, os grosseiros, não só terra, água, fogo, ar, água.
terra, água, fogo, ar e éter. Não. Os 24 elementos. Isso é Ishituá, Vashituá Siddhi. E depois, como falei antes, Kamavasaita. Kamavasaita é você assumir qualquer outra forma que não seja a sua atual, assumir qualquer outra forma, ainda que seja por capricho, mas são os poderes da yoga mística. Gente, nessas academias de hoje em dia, que ninguém vai conseguir nenhum fragmento de nada disso. Nas nossas academias atuais, aí quando alguém diz que, puxa, hoje foi muito boa a sessão, gostei muito hoje, porque hoje eu relaxei tanto que eu dormi. Isso é ignorância. Para dormir não precisa relaxar muito, não. É só estar cansado, trabalhar bastante, que você cai e já cai dormindo. Mas, infelizmente, é assim. É assim. Isso é ser simplista. Não podemos ser simplistas. Temos que ser simples. Simples. Não sofisticado, não malicioso, não cobiçoso, resignado, com o karma atual, com a execução do Dharma, com Krishna no centro, sempre entendendo que Sansiddhi Haritoshanan é a perfeição do sistema de Varna e Ashram, toda a facilidade que Krishna dá para nós podermos satisfazê-lo. Aí sim, viver uma vida simples, assim. Agora, elevando a consciência cada vez mais, ouvindo o Bhagavatam de fontes autorizadas, ouvindo os devotos puros, a sucessão discipular, os Goswamis. Aí sim, aí estamos trilhando o caminho certo. E vamos, com certeza, ter sucessos em nossas metas. A meta de satisfazer Krishna. E não vamos mais ser enganados por tolos, não vamos mais ser simplistas. Não vamos mais ser simplistas. Não vamos mais ser sentimentalistas. Aí sim, essa é a perfeição da compreensão do poder do serviço devocional, da execução do serviço devocional. E vamos para Sana Manaso Bhagavat Bhakti Yogata. Bhagavat Tattva Vigyana Mukta Sangha Sadhyayate. Por se ocuparem em serviço devocional de verdade mesmo, na prática, por se espiritualizar todos os sentidos, a força do serviço devocional é que os sentidos são vivificados, espiritualizados. Se situa realmente como alma. Uma vez situado como alma, por força da execução do serviço para agradar a Krishna, para satisfazer Krishna, nós conseguimos entender Deus não de maneira sentimental e muito menos como um Gyani, especulador seco, de maneira desprovida de sentimento, seca, mas com sentimento verdadeiro. Isso aí, Bhagavat Tattva Vigyana, é entender Deus sem ser um especulador seco, sem sentimento, sem coração, sem ser um sentimentalista barato, que acha que qualquer pessoa que cantou uma vez o mantra Hare Krishna, foi uma vez no templo, fez serviço durante 2 anos, 3, 10, depois ficou em Maia, mas tudo bem, tudo isso não importa mais. Voltou para o mundo espiritual? Não voltou, gente, não volta. Não volta. Se fosse tão simples, Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Bhaktivinoda Thakura não daria o exemplo de que
A única coisa que eu quero é continuar na associação com devotos. Então, que eu nasça na minha próxima vida, se for para nascer entre os devotos, que eu nasça mesmo que seja como uma lombriga no corpo de um Vaishnava, como um verme no corpo de um Vaishnava, para eu poder continuar o processo. Ué, será que é assim? Srila Bhaktivinoda Thakura teria essa mentalidade? Nós temos essa mentalidade tão simplista que todo mundo que está deixando o corpo agora está entrando, e eu já falei, se querem Vaikunta. Não é fácil ir para um planeta celestial, não é fácil ter um nascimento melhor aqui. Não é fácil, numa família aristocrática, numa família rica, numa família de brahmanas, de devotos, com beleza corpórea. Não é fácil ter esse nascimento. O que dizer de ter um nascimento num planeta celestial? O que dizer de ter um nascimento onde não é nascimento? Onde voltou ao lar, voltou ao Supremo. Num planeta Vaikunta. E o que dizer de entrar em Goloka Vrindavana? Mas a gente ouve esse povo viciado no simplismo, falando de maneira tão simplista que todo mundo todos os devotos estão, Krishna está chamando os Vaishnavas estão todos voltando para o mundo espiritual. Queria eu, sinceramente, que isso fosse verdade. Seria perfeito, mas infelizmente não é. Isso é mais uma ilusão. Isso é ilusão. Isso é delírio religioso, alucinação pura. Não é. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Fazer o quê? Quem não gostaria que todas as almas condicionadas realmente estivessem voltando ao lar, de volta ao Supremo? Quem não gostaria? Adoraríamos. Todo mundo parar de sofrer, olha que maravilha. Mas, infelizmente, não é assim. Isso é ser simplista. Alguma pergunta, alguma dúvida? Aceito comentários aí e respondo também em rede social, ok? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui, Jai Jaya.